Olá, hoje estou aqui para vos falar sobre um assunto muito importante, ressacas literárias, e não tenho planos nenhuns, vai ser uma conversa informal, portanto fiquem desse lado e vamos partilhar as nossas experiências. Há pouco tempo vi um vídeo no canal da Sarah Williams em que ela estava com uma ressaca literária do pior e acreditem, eu já tive essas ressacas em que vocês não são aquelas ressacas em que vocês não conseguem pegar num livrinho e ir lendo, são aquelas ressacas em que vocês querem ler, mas não conseguem e não entram na história e estão a fazer outras coisas, mas sentem que querem ler, mas vão pegar no livro e não conseguem ler nada. A minha pior ressaca literária até hoje foi com A Culpa é das Estrelas e foi uma ressaca, não foi de uma semana, 2 semanas, foi de um mês. Eu até hoje acho que sofro com a ressaca literária da Culpa é das Estrelas. Eu sei que muitos de vocês não gostam desse livro, mas para mim foi aquele livro que deu início a tudo, ok? Se eu hoje tenho o canal é por causa desse livro e por querer partilhar as minhas experiências convosco e a minha paixão por livros. Na altura eu nem sequer sabia o que era uma ressaca literária, então eu tentei apagar na minha mente A Culpa é das Estrelas com outros livros, anime, séries, música. Eu tentava passear, sei lá, fiz montes de coisas, tentei esquecer o livro, tentei esquecer aquele sentimento de que tu vais conseguir passar em frente, Rita. É só uma história fictícia. Mas o que é que aconteceu? A Ana Rita não conseguia curar por nada. Devo dizer-vos que é uma situação complicada, porém, daí provém os melhores livros que vocês vão conseguir ler. Se vocês estão numa ressaca literária, alegrem-se. O livro fez a sua função e deixou-vos a pensar naquela história. Aquela história vai marcar-vos para todo o sempre e são os livros que vocês mais vão recordar. Então aquilo que eu vos venho dizer são algumas dicas para curar as ressacas mais pequeninas, por exemplo, aquelas em que vocês não aguentaram o fim, mas passado uma semana vocês já estão bem, já conseguem ultrapassar. Agora as ressacas grandes, eu acho que são mesmo com o tempo. É, por exemplo, um fim do relacionamento. Porque sim, os livros são o final do relacionamento. Ainda para mais as séries. Vocês não têm noção de como é que eu fiquei depois de terminar Jogos da Fome, depois de ir assistir ao último filme, depois de ler o último livro. Eu fiquei... Não! Susan Collins! Não! Faça mais livros! Fiquei numa crise existencial. Mas até hoje eu me lembro muito bem daquela trilogia, tanto que eu fiz o vídeo de opinião e eu estive 2 meses a preparar aquela opinião porque meu coração, meu querido coração. O primeiro conselho que vos dou é sinceramente não lerem coisas pesadas. Se vocês estão numa ressaca literária, o que vocês querem é descontrair, tentar acalmar a vossa mente depois do impacto que tiveram com o último livro. Então eu normalmente leio banda desenhada, poesia, que é uma coisa que eu amo e muitas das vezes eu não leio, ou então fanfictions do Wattpad. Vocês sabem que eu sou doida. Essas são as melhores leituras porque são leves. Vocês conseguem ser transportados facilmente para alguma coisa. Então vão lendo devagar esse tipo de leitura e depois voltam às leituras mais pesadas, por assim dizer. Outra coisa que vos aconselho é, após terem lido o livro da ressaca literária, vocês pensarem na história, chorarem o que têm a chorar. Pois, porque eu chorei com A Culpa é das Estrelas e chorei com os Jogos da Fome. Então, chorem o que tiverem a chorar, falem com os vossos pais ou com os vossos amigos ou comigo. Eu estou aqui para vocês, se quiserem falar. Porque, acreditem, não é muito fácil falar com normalmente a nossa família ou com os amigos sobre um livro que leram. Principalmente quando eles não gostam de livros. Isso aconteceu-me com A Culpa é das Estrelas. Eu cheguei ao pé da minha mãe a chorar e ela... Caramba, se um livro te deixa assim, porquê que tu continuas a ler?
Não sei, mãe, eu gosto de sofrer pelos livros. Pois há uma técnica que eu utilizo muito, que é reler um livro favorito ou partes de um livro favorito. Por exemplo, normalmente os causadores das ressacas literárias são os melhores, porque vocês já conhecem a história. À partida vocês sabem que vão ficar tristes por causa da história e já não ficam tão tristes. Eu não sei se fiz sentido, mas é isso que acontece comigo. Eu, ao reler A Culpa é das Estrelas, sinto-me em casa porque já conheço a história, já conheço as personagens. Outra coisa que vos aconselho, se vocês não sabem o que fazer com a ressaca literária, porque há muitas pessoas que ficam depressivas, por quando uma série acaba, porque eu sou dessas pessoas, eu compreendo-vos. Eu, a seguir à Culpa é das Estrelas, eu fiquei... A vida não tem mais sentido. Eu passava, eu parecia um zombie a andar por aí. Então tirem esse tempinho para vocês, ajudem os vossos pais, vejam séries, ou ouçam música, façam coisas que normalmente vocês não fazem por lerem tanto. Acreditem, vocês vão sentir-se muito melhor, porque esse tempo vai ser aproveitado em vez de vocês estarem a chorar. E bom, este foi o vídeo de hoje. Aquilo que vos venho pedir é para partilharem ideias comigo sobre as vossas ressacas literárias, qual foi a pior, o que é que fizeram para superá-la e quando vocês têm uma ressaca mesmo grande, o que é que vocês fazem? Eu acho que ainda nenhum de nós descobriu isso. Se vocês são como eu e dão tempo ao tempo, high five. Se não, digam-me o que é que fazem, porque... eu quero mesmo de saber, nós precisamos de superar as ressacas, porque é horrível mesmo vocês estarem sem ler durante tanto tempo e sentirem falta de ler, mas não conseguem ler. E bom, vemo-nos no próximo vídeo. Adeus e boas leituras!